Imagine acordar amanhã, abrir a janela e perceber que uma cidade inteira surgiu durante a noite. Não uma vila improvisada, não um grupo de barracas, mas uma metrópole completa. Ruas planejadas, templos grandiosos, sistema de esgoto funcionando, escrita própria, leis detalhadas. Tudo ali, tudo pronto. E ninguém menos, absolutamente, ninguém menos faz ideia de quem construiu aquilo. Parece roteiro de ficção científica, não parece? Pois essa cena não nasceu em nenhum filme. Ela aconteceu de verdade. Só que 5 milênios e meio atrás, numa região que hoje chamamos de Iraque. A civilização suméria não cresceu, não evoluiu aos poucos. Ela simplesmente apareceu. E é aí que começa um dos maiores mistérios de toda a história humana. O surgimento que não deveria ter acontecido. Por volta de 3500 a código, enquanto boa parte da humanidade ainda vivia em aldeias pequenas, caçando, plantando e tentando entender como sobreviver. Os sumérios já estavam construindo cidades como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Não eram povoados simples. Eram centros urbanos complexos, com dezenas de milhares de habitantes, templos monumentais que tocavam o céu, sistemas hidráulicos avançados e uma organização social que faria inveja a muitos países modernos. Mas existe algo ainda mais inacreditável. Eles surgem nos registros arqueológicos, já dominando todas as tecnologias que definem o mundo que conhecemos. Sem prévia, sem transição, sem protótipo, sem rascunho. É como se a história começasse de repente na página 20, com todo o enredo pronto. A esfinge linguística, até a língua deles, é um enigma. O sumério é um isolado linguístico. Não se parece com nada que existe hoje. E não se parece com nada que existia naquela época. É como se fosse um idioma trazido de outro canto do mundo, ou de algum lugar que ainda não encontramos. Eles se chamavam de o povo de cabeça negra e sempre mencionavam uma terra ancestral misteriosa, mas nunca disseram onde ela ficava. E pior, nem geneticamente eles batiam com os povos da região, nem fisicamente, nem culturalmente. É como se tivessem chegado de outro mundo, não no sentido extraterrestre, mas de um mundo humano que ninguém jamais encontrou. Um pacote completo de civilização os sumérios inventaram. A escrita cuneiforme, com mais de 600 símbolos, a roda, a matemática base, 61 motivo de termos 60 segundos e 60 minutos. O primeiro código de leis, o arado, escolas formais chamadas edubas, barcos, a vela e até a cerveja menos, com direito a uma deusa exclusiva, Ninkasi. Mas o que deixa os especialistas inquietos é que não existe evidência de desenvolvimento gradual dessas invenções. Elas já surgem prontas, funcionais, maduras, como se alguém tivesse simplesmente entregue tudo. A cidade que já nasceu, Cidade Eridu, considerada por eles a primeira cidade do mundo, é um caso ainda mais intrigante. Quando arqueólogos começaram a escavar o local, esperavam encontrar camadas primitivas menos cabanas, restos de fogueiras, estruturas rudimentares, algo que mostrasse o nascimento de uma aldeia que, com o tempo, virou uma cidade. Mas não foi isso que apareceu. As camadas mais antigas já mostram um templo estruturado, uma construção complexa, um projeto urbano que não faz sentido para um primeiro rascunho. Era como se a história dos sumérios tivesse começado do meio, os deuses que caminhavam entre homens. E aí chegamos à parte mais controversa, menos aquela que divide salas de aula, provoca debates e inspira teorias até hoje. Os Anunnaki, nos textos sumérios, os deuses não eram metáforas, símbolos ou ideias abstratas. Eles eram descritos como seres físicos,
que comiam, bebiam, tinham famílias, brigavam, faziam política e viviam em templos específicos. A própria palavra Anuna significa aqueles que do céu, a terra, vieram para os sumérios. Esses seres ensinaram tudo, desde a agricultura até a organização social. No épico de Atrahasis, os deuses menores se cansam de trabalhar e pedem ajuda aos maiores, que decidem criar os seres humanos, misturando o sangue divino com o barro da terra. Mas essa é a interpretação religiosa. A questão é, por que um povo tão avançado descrevia seus deuses com tantos detalhes físicos e tão pouca metáfora? Por que suas representações mostram figuras com olhos enormes, proporções estranhas, equipamentos curiosos? E por que seus selos cilíndricos, pequenas obras-primas de pedra, menos mostram objetos que parecem naves? Figuras com roupas incomuns e representações astronômicas extremamente precisas? Astronomia impossível, os sumérios mapearam os planetas com uma precisão que não deveriam ter. Eles conheciam vários corpos celestes, que só foram oficialmente descobertos pela ciência moderna no século XIX. E existe, no Museu de Pérgamo, em Berlim, o famoso selo V243, que muitos interpretam como a representação completa do sistema solar, menos com todos os planetas orbitando o Sol. Isso num tempo em que a maioria do mundo acreditava que a Terra era o centro de tudo. Como? A resposta ainda hoje divide opiniões, teorias para tentar explicar o inexplicável. Existem 3 caminhos principais. A visão acadêmica tradicional. Os sumérios vieram de algum lugar ainda não identificado, onde já tinham desenvolvido tudo. Migraram, chegaram prontos e construíram suas cidades. Problema: não existe evidência de nenhuma civilização precursora. 2. A hipótese da civilização perdida. Uma cultura avançada existiu antes do fim da última era glacial e foi destruída por um cataclismo. Os sobreviventes repassaram o conhecimento aos sumérios. Essa teoria ganha força com locais como Göbekli Tepe, que mostram que sociedades pré-históricas tinham muito mais capacidade do que imaginávamos. A teoria dos antigos astronautas, popularizada por autores como Zecharia Sitchin, menos rejeitada pela academia, mas fascinante para muitos. Segundo essa visão, os Anunnaki seriam seres extraterrestres que teriam vindo à Terra e influenciado os sumérios. Independente de concordarmos ou não, a pergunta continua: por que tantas culturas diferentes ao redor do mundo têm mitos tão parecidos sobre deuses que vieram do céu? A despedida invisível. A Suméria desaparece por volta de 2000 AC. Código absorvida por acadianos e babilônios. Mas seu legado nunca sumiu. Está no relógio, na matemática, na escrita, no direito, nos mitos, na forma como organizamos o mundo. Cada tabuleta descoberta gera mais perguntas do que respostas. E milhares delas, menos milhares, menos ainda, estão esperando para serem traduzidas. Talvez em alguma delas esteja a chave para entender um dos maiores enigmas da humanidade. Quem realmente eram os sumérios e de onde eles vieram?